O enfrentamento da pandemia em Londrina está sob controle? Ontem, em uma live, o prefeito Marcelo Bellinati afirmou que o município tem a maior testagem para a Covid-19 no Paraná e a menor taxa de positividade também. A Luciane Miyazaki está ao vivo com o prefeito agora e traz informações para a gente. Lu, mais uma vez, agora já boa tarde para você, né? Está do lado do prefeito Marcelo Bellinati. Claro, né, que a gente fica naquela expectativa se o prefeito vai tomar novas medidas mais rigorosas para evitar esse aumento da Covid-19 aqui na cidade. É claro que a população faz essa pergunta todos os dias. Será que vai mudar ou continua do mesmo jeito? Boa tarde, Cid. Exatamente isso, né? Os números aí têm preocupado. A gente está chegando perto de 800 casos confirmados, 45 mortes confirmadas por coronavírus. E aí a gente vê o que está acontecendo em Curitiba, por exemplo, e começa a se perguntar, será que vai acontecer por aqui também? Quem responde para a gente, ao vivo, o prefeito Marcelo Bellinati. Prefeito, uma boa tarde. Boa Como tarde. que a gente pode boa falar tarde, Cid. em relação à pandemia? A situação em Londrina está sob controle? Londrina é a cidade do Brasil que melhor se preparou para a pandemia. Lá atrás, quando nós tomamos todas as atitudes, fechamos a cidade, para quê? Para que a gente pudesse montar toda a estrutura de saúde e atendimento que nós montamos. Então, hoje, com a expansão de leitos de UTI, a retaguarda de atendimento que criamos, temos EPIs, temos funcionários que nós contratamos, mais de 500 funcionários, a expansão de leitos de UTI, que vai fazer com que Londrina passe de 400 leitos de UTI, nos cria uma situação diferenciada em relação às outras cidades. Então, por exemplo, citaram Curitiba. Por que Curitiba ampliou as medidas? Porque o número de casos subiu muito e lotou os hospitais. Quando enche os hospitais, quando não tem a vaga de UTI, é aquilo que nós vimos acontecendo na Itália, Cid, que o médico lá, por exemplo, tinha que escolher quem que ia para o respirador e quem que não ia, quem que ia viver, quem que ia morrer. É o que aconteceu em outros lugares do Brasil. Então, por isso que eles fecharam. Aqui em Londrina, nós temos uma situação confortável. Hoje nós estamos com ocupação dos leitos de UTI, só para você ter uma ideia, de 44%. Ou seja, mais da metade dos leitos de UTI hoje de Londrina estão vagos. Então é a nossa garantia do quê? De que o cidadão londrinense, norte paranaense, de quem precisar, pela estrutura que a Prefeitura de Londrina montou, ele vai ter o remédio, ele vai ter o médico, ele vai ter o respirador, ele vai ter o leito de UTI. Agora, nem por isso é para a pessoa achar que liberou geral. Né? Então é isso que eu tenho dito, coloquei até nas minhas redes sociais. O pessoal falou, mas Marcelo, por que você escreveu aquele textão então? Por causa disso. Nós temos uma estrutura, mas estrutura, Cid, nenhuma no mundo aguenta se as pessoas não se cuidarem. E não dá para a prefeitura estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente pede a consciência dos cidadãos. Né? É para sair de casa se precisar. Né? Quem tem mais idade, quem tem comorbidade, porque essa doença é cruel, Luciane, com quem é de idade. Então, você pega o número de pessoas que morreram. Se você, por exemplo, pegar uma cidade que não tem ninguém que tem Covid, mas aí dá um surto num asilo, vai morrer muita gente, porque ela é cruel com as pessoas de mais idade, ela é cruel com as pessoas que têm problema de saúde. Às vezes, um jovem vai pegar e nem sabe que tem. Só que o jovem, ele sai, vai beber no barzinho, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa de diversão, ele pega, ele volta para casa e passa para a família dele. Então, a gente pede para as pessoas de idade, quem tem comorbidade, fique em casa. Se você não tem comorbidade, não é de idade, se pode ficar em casa, fique em casa, só sai o necessário. Marcelo, eu tenho que trabalhar, senão eu não coloco o pão na minha mesa. Né? Tudo bem, saia para trabalhar, mas põe máscara, álcool gel, procura, dentro do possível, fazer uma distância entre as pessoas. Não dá para fazer distância toda hora. Não tem problema. Então, mas pelo menos esteja com a máscara, fazendo os cuidados. Por quê? Porque aí a gente vai manter controlado o número de pessoas com a doença. E isso vai fazer com que não haja uma sobrecarga no sistema de saúde, que nós teremos leito para atender a todos e vamos preservar a saúde e a vida das pessoas. Não é porque nós temos leito de UTI que o cara pode falar, liberou geral, eu vou pegar, não tem problema. Não. Se você pegar, pode acontecer de você perder a tua vida. Inclusive, a gente está vendo imagens aí, cedidas pela Guarda Municipal, da operação desde o feriado. Ainda vamos falar, ainda nessa edição do programa, sobre essa fiscalização. Aproveitando, então, prefeito, o senhor citou Curitiba. Neste momento, o senhor sempre disse que poderia haver um novo fechamento do comércio, por exemplo, mas ainda isso não deve acontecer. O parâmetro existente para que haja a necessidade de fazer
um novo fechamento. Por que você fecha? Lá atrás fechou para você montar a estrutura de saúde. Agora, se precisar fechar, é pelo motivo do que Curitiba ampliou as medidas restritivas, porque lotou os hospitais, né? Então, o nosso parâmetro de controle, o nosso indicador para dizer se vai ser necessário fechar ou não, é se encher os leitos de UTI. Como Londrina montou uma estrutura muito grande, a gente está acompanhando isso dia a dia, semana a semana, quinzenalmente, com dados estatísticos, epidemiológicos, científicos, baseados na medicina, né? Se porventura correr esse risco de acontecer, a gente vai proceder novamente medidas mais restritivas às atuais. O que nós podemos falar é que nós vamos intensificar cada vez mais a fiscalização, cobrar das pessoas, né? Ampliar algumas medidas que nós devemos anunciar ainda no dia de amanhã, no sentido de deixar mais rigorosas as medidas de fiscalização. Então, não endurecimento das medidas de isolamento, mas a fiscalização. E também, agora a gente pede a compreensão das pessoas. Eu peço a compreensão, por exemplo, dos donos de bares. Está lá o dono do barzinho, está fazendo tudo direito, bonitinho, mas o vizinho não está fazendo. Esse vizinho que não está fazendo vai botar em risco toda a categoria, vai botar em risco toda a atividade de uma cidade, vai botar em risco toda uma população. Então, a gente tem que conversar com as pessoas. Você está fazendo a coisa direito? Converse com o amigo, com o conhecido, com a família, né? Com as pessoas que, eventualmente, não estão seguindo as regras de prevenção. Se a gente fizer tudo direitinho, nós vamos passar por esse momento de uma maneira menos dramática possível, porque nós estamos vendo, eu digo isso porque nós estamos vendo aí no país e no mundo tantas situações tão graves e delicadas, né? A gente precisa do apoio de todo mundo, né? Certo. Prefeito, fazendo um comparativo com Maringá, que tem um número semelhante de casos, né? 791, nós temos 795, no entanto, temos 45 óbitos confirmados, no caso de Maringá, 11. Chama atenção, né? Por que dessa diferença? Inclusive, a gente tem alguns boatos rolando de que mortes estariam sendo registradas por Covid e não seriam Covid. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Meu Deus do céu. Isso é a capacidade e a competência da cidade de Londrina de fazer o diagnóstico. É o contrário. Para esse pessoal que acredita em fake news de internet, é exatamente o contrário. O que alguém ganha em dizer que a pessoa morreu por Covid? O que ganha? Fala para mim. O governo vai mandar mais recurso? Mentira! Fake news! Mentira! O pessoal tem que parar de acreditar nessas besteiras de internet. E vocês que estão fazendo política, viu? Esquece política, vem aqui trabalhar de domingo a domingo. Tá? Tanto os esquerdopatas, quanto os outros, que são do outro lado, que ficam fazendo coisa que não deve, tem gente morrendo. É uma falta de respeito com o ser humano, o que eles estão fazendo. Eles colocam mentira na boca das pessoas. Londrina está fazendo diagnóstico, sabe por quê? Porque tem paciente que internou, viu, Cid? Que a gente faz 4 vezes o exame. Às vezes a gente testa o paciente depois que morreu. Sabe para que isso? Para fazer o diagnóstico correto, para isolar a família, para fazer o planejamento do combate à pandemia. Porque se ele pegou, ele pode ter passado para a família dele. Agora, será que as outras cidades estão fazendo isso? Maringá, que você citou, por exemplo, tem muito mais casos que Londrina. Mas pera, tem um caso a mais? Não, Maringá é bem menor que Londrina. Então, por milhão, ela tem muito mais casos que Londrina. Muito mais casos que Londrina, né? Mas será que está sendo feito o protocolo? Será que faz o exame 3, 4 vezes? Será que faz o exame depois que a pessoa faleceu? Né? Então, assim, quem sou eu? Eu acho que essa análise tem que ser feita em relação à cidade. Outra coisa, o perfil dos pacientes também, né? Se uma pessoa jovem pegar, não tem problema nenhum. Se uma pessoa de idade pegar, a doença é muito cruel. Mas o que eu quero passar de mensagem, Luciana, é isso que você falou. Essas coisas de internet. Pelo amor de Deus, explicar um pouquinho, até porque algumas famílias a gente viu em redes sociais, não dá para ter muita certeza, mas famílias denunciando isso, de que parentes morreram no hospital e era uma coisa e não havia suspeita de Covid, colocaram suspeita Covid. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona isso, até porque, na verdade, até sair a confirmação, a gente já tinha falado sobre isso, não sai no atestado de óbito. Eu queria que o senhor falasse, explicasse para a gente como é que funciona isso, quando que se coloca ou não no atestado de óbito. Na verdade é o seguinte, veja, você internou lá, você quebrou a perna, por exemplo, quebrou a perna, mas dentro do hospital você começou a tossir, você começou a ter febre. Eles suspeitam que você tenha Covid, porque se você tem hoje um quadro respiratório, a primeira suspeita é o Covid, porque é o vírus que está mais circulando junto com os outros, mas você tem que suspeitar, que é o quadro mais grave.
Vai isolar também. Isola a pessoa, faz todo o isolamento e colhe o exame. Só que antes de sair o resultado do exame, o que aconteceu? A pessoa foi lá e faleceu, morreu. O que o médico coloca no atestado de óbito? Olha, ela tinha problema de coração, ela tinha problema de quebrou a perna e nós estávamos com a suspeita de Covid. Covid interrogado. Vai para o cartório. Aí sai o exame. Saiu o exame, deu negativo. Você vai lá, você acabou de perder o teu parente. Você acabou de perder o teu parente que você tanto ama. Você vai lá no cartório querer mudar? O que vai mudar se mudar o papel que está escrito lá, Covid interrogado? Ou o outro também. Deu positivo. Deu positivo. Você vai lá para falar, ó, tira o ponto de interrogação, que é Covid. É isso que acontece, né? Agora o pessoal fica soltando fake news. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Arranja o que fazer. Esse pessoal de política arranja o que fazer. Sabe? Vai carpir mato. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. Mas deixa quem está trabalhando fazer as coisas direito. Tem gente morrendo. É uma vergonha. Eu fico revoltado, Luciane. Não com familiares, coitados, porque o familiar, às vezes, ouve isso. Desespero também. É desespero. O familiar ouve isso, coitadinho, ouve aquilo, fala, puxa, estão fazendo isso, aquele negócio que eu vi na internet. E isso, quem está por trás, é tudo político mal intencionado. Mal intencionado dos dois lados. Dos dois lados. Você tem que parar com isso, esquece política. Nós estamos no meio de uma pandemia, meu Deus do céu. Nós precisamos da união de todos, em vez de eles ficarem fazendo intriga, falando mentira, porque a cloroquina salvou não sei quem, aí o outro fala, não, a cloroquina não serve para nada, aí o outro fala, não, tem que dar Ivomec, outro não tem que dar Ivomec, estão falando que é Covid, gente do céu, nós precisamos unir todo mundo, é o contrário, né? Certo, prefeito. Alguns especialistas têm dito que essa semana tende a ser crucial e há a possibilidade de um agravamento, né? Como é que vocês estão encarando isso, né? Os leitos hoje que a gente está recebendo mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria Covid, o município como é que está indo esse planejamento para encarar realmente isso? Até porque a gente dizem que não chegamos ainda no pico, né? Viu, Luciane, eu vou até divergir um pouquinho dos especialistas, viu? Eu não acho que vai ser essa semana, não. Na minha cabeça, vai ser agora o final do mês de junho e o mês de julho também, inteiro. Tende a piorar, então. Sim, porque, veja, nesses meses de frio, sem a Covid, ano passado, por exemplo, os hospitais viviam lotados, mas viviam lotados de pessoas com problema respiratório, o cara que tinha pegado pneumonia, o cara que tinha gripe da influenza, da H1N1, que tinha bronquite descontrolada, precisava de UTI, então os hospitais ficavam lotados. Esse ano, nós vamos ter tudo isso que tinha no passado, mais a Covid, né? Por isso que a gente tem que se controlar e se proteger. Tem um diferencial, que esse ano a Prefeitura ela vacinou até agora mais do que o dobro das pessoas vacinadas anos passados contra a influenza, contra a H1N1. Então, assim, quando a pessoa estiver gripada, você tomou vacina? Tomei. Então, provavelmente a gripe dela é por causa do Covid, né? Porque ainda não tem a vacina. Então, eu vejo com muita preocupação, não é só essa semana não, viu, Luciano? Eu vejo com muita preocupação esse final de mês e o mês de julho. E é por isso que a gente pede para as pessoas, se cuida. Porque o cara acha que não vai ter nada, e pode ser 80% não vai ter nada, gente. 80% vai ter uma coceira na garganta, né? Só que ele pega e vai para casa. Aí ele vai passar para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, pode passar para o filho, pode passar para a esposa. Então, a gente tem que se proteger, né? A gente tem que se proteger. É essa mensagem que a gente passa. Montamos uma estrutura enorme de atendimento, né? Agora, se precisar tomar medidas no sentido de preservar uma vida que seja, por que preservar uma vida, né? Preservar uma vida porque se encheu o hospital... Imagina você precisar de um leito de UTI e você não ter o leito de UTI para ser atendido. Nós não vamos deixar isso acontecer em Londrina. Nós vamos sim, se precisar, tomar medidas duras no sentido de restrição. Mas o que a gente pede é a compreensão. É que as pessoas elas tenham consciência de que ela está protegendo a vida dela e da família dela, né? Tá certo, prefeito. Muito obrigada. Então, obrigado prefeito a você, Marcelo Luciane. Bellinati, ao vivo, dando informações para a gente. Obrigado, senhor.
E aí, Cid, é o que a gente volta a falar, né? Conscientização, a gente cuidar da gente, cuidar também da família e de quem está próximo. Até porque a gente vai mostrar ainda hoje o que está acontecendo em Londrina, o desrespeito às medidas de isolamento social, uma fiscalização da guarda nesse feriado prolongado. Daqui a pouquinho eu volto com essas informações. Beleza, Lu, obrigado, tá? Obrigado pelas informações. Agradeço ao prefeito Marcelo Bellinati também pela gentileza de estar falando conosco, né? Paz, o que ele falou ali, tudo que o prefeito falou, vamos ser justos, cara, porque vocês que me acompanham todo dia, a gente já fez muitas críticas ao prefeito Marcelo Bellinati aqui no programa. Em outros temas, já batemos muito nele. Você sabe disso. Já pegamos pesado aqui com o prefeito. Não só no hora do almoço, quanto à noite também no programa que eu apresento. Então já deu umas pegadas pesadas. Mas nessa situação da pandemia, irmão, ele está fazendo tudo o que precisa, cara, mas tudo o que precisa. Todo necessário ali para evitar que as pessoas sejam contaminadas, cara. Agora, só bem rapidinho aqui, fake news, não acredita nessa porcaria de fake news. Não vai acreditando em tudo que você vê na internet. Internet hoje é bom, tá necessário, todo mundo precisa. Mas o lugarzinho para você... Olha, tudo que você posta lá, você passa raiva, cara. Porque tem gente chata nesse mundo, hein? Que se incomoda com tudo, que não faz bosta nenhuma na vida. Perdão a palavra. Mas ficam lá enchendo o saco da gente. O prefeito é calmo demais ainda, viu? Porque eu já explodo rapidinho.